Olá, estamos hoje com Michelle Amaral, uma convidada super especial do nosso InovaCast. Vamos falar um pouquinho sobre candidíase de repetição e sua relação com o SIBO. Michelle é formada pela UERN desde 2011 e teve a sua formação em ginecologia e endoscopia ginecológica pela UFRN e é hoje CEO da clínica Michelle Amaral e se dedica ao acompanhamento de mulheres, né, na parte de ginecologia regenerativa, saúde integral feminina e estética íntima. Além de tudo, é mãe, esposa e filha amada de Deus. Hoje, ela atua na parte de candidíase de repetição em Natal, Rio Grande do Norte, sendo uma das referências locais para o tratamento dessa patologia. Com a palavra, Michelle. Muito bom dia, meninas. É um prazer estar aqui hoje, podendo contribuir e colaborar com todo esse público maravilhoso. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente sabe que a candidíase de repetição é uma patologia, é um problema de saúde pública, na verdade, né? Então, assim, que vem acometendo muitas mulheres ao longo dos anos e estima-se que 138 milhões de mulheres por ano vão desenvolver esse tipo de patologia, que na verdade é uma vulvovaginite, né? Caracterizada por secreções grumosas, muito prurido, que é a coceira vaginal intensa. E isso faz com que a qualidade de vida da paciente, da mulher, fique prejudicada nas mais diversas fases. E aí a gente sabe que se a gente for traçar um perfil assim daquelas pacientes que hoje buscam o consultório, eu diria a vocês que aproximadamente de 6 pacientes que eu atendo todos os dias, 2, 3 pacientes vêm com histórico de candidíase de repetição. E aí, por esse motivo, acabou que eu me tornei autoridade aqui no Rio Grande do Norte nessa patologia, no tratamento dessas pacientes com candidíase de repetição. E elas têm um ponto muito em comum, que é isso que eu acho muito interessante a gente abordar. Todas elas têm algo relacionado à questão alimentar, à questão de distensão abdominal e problemas intestinais. Então, eu acho de extrema relevância realmente a gente começar a conversar sobre isso e trazer informações, orientações para todo esse público maravilhoso, porque vai ser vai ser top, como diz a história. Antigamente, Michele, a forma de cuidar, né, da medicina, ela visava cada especialista na sua área e não se tinha a integração, né, das especialidades. E a candidíase era tratada apenas pelo ginecologista, os distúrbios gastrointestinais apenas pelo gastro e não existia essa conversa. Hoje em dia, esse tipo de abordagem ele não cabe muito na prática clínica efetiva, eficaz, né, de um programa de sucesso para o paciente. Então, não adianta a gente ver que grande parte da recorrência desses casos é porque o tratamento ele não foi baseado nessa integralidade da mulher, Da né, mulher. da saúde feminina, onde o foco ele é melhorar a saúde dela como um todo e não apenas um sintoma Um sintoma específico, que específico. é a candidíase vaginal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como essas mulheres chegam para você. Pronto. Hoje eu costumo dizer que as pacientes, elas têm características que a candidíase é apenas um pedido de socorro do corpo. Então, é aquela paciente que vai chegar com ansiedade, com problemas relacionados ao casamento, porque é uma paciente que, por ter episódios de repetição, e quando a gente diz de repetição, o que seria candidíase de repetição? Quando a paciente ela apresenta 4 ou mais episódios ao longo de 12 meses, ao longo do ano. Ou seja, em um ano teve 4 vezes, A gente já pode considerar candidíase de tem repetição. pessoas que têm candidíase mensalmente, né. Exatamente. Na verdade, eu posso dizer até a vocês que tem pacientes que chegam no consultório, chegam ao consultório e dizem assim: "Doutora, faz 3 anos, faz 5 anos que eu não sei o que é ter uma calcinha limpa". Agora você imagine a qualidade de vida dessa mulher, Não existe. porque, o fato de ter um estilo de vida adoecedor, né, e quando eu falo isso eu estou falando da alimentação, nível de estresse, qualidade do sono, saúde social, emocional, espiritual, tudo que a gente Tudo. sabe que interfere nas doenças, né, nas doenças crônicas. Então, além dela já ter um estilo de vida que não é saudável, ela tem uma sintomatologia importante que piora ainda mais a sua qualidade de vida. Então, Isso. consequentemente,
esses sintomas geram também uma piora no sono, ela deve se alimentar ainda de forma mais inadequada, porque ela está ansiosa, ela vai Ela acabar comendo mais. ela acaba nessas outras áreas da vida, utilizando essas outras áreas da vida como uma bengala, como Um um escape. escape para poder, se satisfazer de alguma maneira. E isso vira um ciclo vicioso, porque Com esses, certeza. esses comportamentos também vão piorar os sintomas da candidíase, né? Isso. Uma coisa retroalimenta a outra. E aí é que a gente vê a importância, como a Araceli falou, do cuidado integral. Se a gente não olhar para os pacientes dessa forma, enxergando um contexto maior da sua doença, onde a doença e o sintoma estão ali apenas como um sinal de alarme Isso, como de um que pedido algo de está socorro. errado. É um pedido de É, socorro, assim, eu literalmente. digo a elas: "Olha, isso aí que você está sentindo é um pedido de socorro do seu organismo, a fim de que você olhe para si e veja em qual área da sua vida você está excedendo ou faltando". E muitas vezes é isso daí que faz levar aquilo. E quando a gente vai, para todo o aspecto biopsicossocial, se a gente não tiver, eu digo isso enquanto ginecologista e vocês como gastro, se a gente não tiver esse olhar da multidisciplinaridade e de orientar essas pacientes da melhor maneira possível, o que é que vai acontecer? Você vai entrar no tratamento convencional, que é o que a literatura manda, né? Ah, vai tomar antifúngico, aí elas chegam dizendo isso. Olha, doutora, eu já fui para todo mundo, já passei por diversos profissionais, já usei fluconazol, itraconazol, gina, não sei, e vai dizendo vários nomes de cremes vaginais, de antifúngicos, e não melhoram. Todo dia tem secreção, todo dia tem corrimento, todo dia tem adoecimento. E não vão melhorar. Por quê? Porque a base, ela não foi, identificada. O profissional, ele não teve a percepção, seja ele quem for, seja o educador físico, seja, enfim, não teve a percepção de perguntar o que aconteceu, onde foi que estava, aonde foi o gatilho. Então, uma das primeiras coisas que eu faço quando a paciente chega é: quando foi a sua primeira crise? Ah, foi há 2 anos. Aí eu volto há 2 anos e digo: "Vamos ver o que é que tinha há 2 anos?". E geralmente ela vai relatar algum fato emocional, alguma alimentação que ela exagerou, e aí vem para toda essa estrutura que você falou de qualidade de vida que ela deixou de ter. E aí o corpo vai lá e adoece. É na candidíase, é na endometriose, é no câncer de ovário, é em toda essa parte. E aí quando a gente pergunta sobre alimentação, elas dizem: "Estou totalmente estufada, não tenho mais qualidade de vida, fico com diarreia", na maioria das vezes é uma paciente constipada. E aí eu acho que vocês podem falar mais um pouco, né, sobre essa alternância, né, que geralmente ou a paciente tem síndrome do intestino irritável ou realmente é muito constipada e a gente vai lá, solicita, encaminha para vocês para ter também esse conforto na hora de prescrever e orientar. Isso Porque eu mesmo. costumo dizer às minhas pacientes: a primeira coisa, aqui eu faço um tratamento, aqui que eu digo lá no consultório, eu faço um tratamento integral, em todas as frentes, né? A parte biopsicossocial, a parte de antifúngico, que é primordial, colho a cultura, porque não adianta a gente ter uma candidíase e a gente não saber qual é o fungo que a gente vai tratar, e qual é o MIC que a gente precisa para tratar aquele fungo e qual é o antifúngico específico. Então, toda paciente que chega vai ter essa coleta. E na sequência, eu apresento todo um programa de acompanhamento e de tratamento baseado não só na parte de medicamentosa, mas também na parte de LED-terapia, laser e radiofrequência, que hoje a gente já sabe que precisa, de fato, mudar essa microbiota. E a microbiota vaginal, ela está alterada exatamente porque, meninas, Exatamente. aí A agora é gente com tem vocês. a correlação íntima da microbiota intestinal com a microbiota vaginal e com a microbiota do corpo inteiro, Inteiro. né? Isso. Uma deriva da Da outra. outra. E os mecanismos que essa via acontece, principalmente na vaginal, os mecanismos que a gente chama de translocação direta, que ela, pela proximidade anatômica, vai lá, se localiza, coloniza. Isso. Mas existem outros mecanismos que hoje em dia são mais conhecidos, são mais divulgados, né? Que é via corrente sanguínea, via permeabilidade da Da barreira. barreira. Então, o que acontece muitas vezes, né, a candidíase vaginal nada mais é do que um tipo de desbiose. Isso. Assim como as desbioses que a gente acompanha e trata junto com outras áreas da medicina, mas que derivam lá
do intestino. Por quê? Porque a composição da microbiota do corpo, né, originalmente ela provém de lá. São lá que existe a proliferação de vários tipos de micro-organismos, não só bactérias, mas uns mais primitivos que a gente chama, que são as arqueias, alguns protozoários, alguns fungos, e a cândida ela faz parte dessa microbiota também. Isso. Só que aí, para que a população entenda um pouquinho o que é que acontece, como é essa desbiose, você tem lá os soldadinhos, né, do bem e tem lá o público do mal. Se esses soldados do bem estão fortalecidos, eles recebem nutrientes que deixam as células, né, dos micro-organismos fortes e capazes de lutar, elas vão lá e sempre conter aquela população ruim que quer tomar conta de tudo. Não, você vai ficar aí, você vai ficar aí. Quando a gente tem medidas de estilo de vida, escolhas alimentares, que normalmente são ricas em açúcares, principalmente açúcares, ricas em gorduras, ricas em ultraprocessados. E a lactose entra aí, especialmente na candidíase. Na candidíase. Um vilão, né? Assim, mais expressivo. Porque o que é que acontece? No decorrer voltando um pouquinho da lactose, para esses nutrientes, né? Eles vão ser fonte, matéria-prima, para que as bactérias, micro-organismos que não são tão bons, eles se fortaleçam, ganhem força e passem a ter poder de defesa contra aqueles que são bons, que não estão sendo nutridos de forma adequada. Porque esse tipo de alimento, ele vai nutrir a população que é ruim, né? Os nutrientes que nutrem a população boa é o quê? São fibras, são frutas, são verduras, são legumes, que são utilizados pelas bactérias boas. Então, você passa a alimentar a flora que não é boa, deixa de alimentar a flora que é boa e aquela malvada passa a proliferar. O leite, ele entra como vilão na candidíase porque grande parte da população, ao longo da vida, ela vai perdendo a capacidade de digerir, degradar a lactose. Então, essa lactose, ela sobra, ela não é absorvida, então ela sobra no intestino. Se ela sobra no intestino, ela também é usada como fonte de energia por essas bactérias que não são boas, ruins. E elas, com fonte de energia, passa a proliferar, passa a se multiplicar e começa a predominar naquele ambiente, começa a interferir no funcionamento intestinal, começa a alterar a permeabilidade da mucosa, e isso gera um desencadear, né, de sensações e emoções. A cândida vai aí ficar na boa, né? Ela vai começar a se multiplicar além do que é normal, porque a cândida, como a Araceli falou, é um fungo que faz parte da nossa microbiota normal, só que ela tá ali em equilíbrio com as outras bactérias e fungos, vírus, enfim. Na hora que a gente tem um desequilíbrio dessa população, que, resumindo, o que a Araceli acabou de falar, foi que há um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. E esse desequilíbrio vem do estilo de vida, da alimentação, do nível de estresse, do sono. Então, na hora que as bactérias ruins começam a se proliferar e as boas começam a ficar em menor quantidade, a cândida também vai se proliferar como um fungo que é normal, mas numa quantidade exacerbada, ele vai causar problemas, vai causar sintomas e ele vai migrar pela proximidade do trato digestivo com o trato genital feminino, ele vai acabar migrando. As barreiras de proteção que existem naturais vão também estar prejudicadas. Então, ela vai estar em maior número, sem proteção, ela vai fazer a festa. E vai passar a povoar ali a mucosa vaginal, se proliferando e causando todos os transtornos que as mulheres que têm candidíase de repetição passam a ter, né? Então, hoje a gente sabe que existe o eixo intestino e vários outros sistemas do corpo, como a Araceli falou, existe uma relação muito evidente, cada vez mais estudada entre o intestino, a microbiota intestinal e outros sistemas do corpo, e existe o eixo intestino-vagina, que é justamente através de vias metabólicas, endócrinas, imunológicas e várias neurológicas, várias vias que juntam esses dois sistemas, passam a estar desequilibradas, e a microbiota entra aí como um papel de regulador.
ela tem um papel regulador, né, entre essas vias e está desequilibrada. E quando está em desequilíbrio, gera essa desbiose que a gente sempre fala, o paciente diz, agora eu só escuto falar nessa tal de desbiose. É Doutor, o moda. que é isso? É moda. Pronto, pois a moda, desbiose é exatamente tudo isso que a gente está aqui explicando a vocês, porque realmente existem estudos científicos que mostram e trazem para a gente essas evidências e que se a gente não tiver o cuidado e a atenção de abordar de maneira integral, a gente realmente não vai conseguir controlar essas pacientes que sofrem com candidíase de repetição. Vale salientar que são nessas especificamente. Por quê? Porque uma candidíase habitual de um primeiro episódio, quando devidamente tratado, geralmente a paciente, todo mundo vai ter. Olha, 75% das mulheres um dia vai ter candidíase na vida. Desses 75%, 25% vai se tornar recorrente. Então, assim, é muito frequente. É algo que chega... E se a gente pensar nas várias fases da vida da paciente, a gente vai ver que o pico de incidência da candidíase é mais naquela época da idade reprodutiva, entre os 20 e 40 anos, mas pacientes que têm menopausa também podem apresentar. Por quê? Porque nessa fase a gente vai ter outros distúrbios associados. São pacientes que muitas vezes podem ter síndrome metabólica, então vão ter diabetes, obesidade, hipertensão, e tudo isso vai o quê? Vai denotar para o corpo, para o intestino e para a vagina processos inflamatórios de desbiose. Então, realmente, a gente tem que bater na tecla da mudança do estilo de vida. Pacientes que têm candidíase de repetição, quando iniciam o tratamento, elas têm que, por um determinado tempo, modificar esse estilo de vida e, de preferência, manter, né? Depois, mas retirar da alimentação. Eu sempre digo às pacientes, olha, vocês vão passar pelo menos 6 semanas sem comer açúcar. E vai restringir o acesso ao leite ou aos derivados de leite. E aí, a gente encaminha para os profissionais para poder fazer alguns testes, né? A gente sabe que tem alguns testes, enfim, eu já estou dando um spoiler aí para... Fala um pouquinho dos fatores de risco que você estava falando. Pronto, fatores de risco são idade, Idade mais jovens, nessa idade Isso, na idade reprodutiva entre 20 e 40 anos. É importante observar pacientes que estão na menopausa, por exemplo, que não fazem uso de terapia de reposição hormonal, elas tendem a ter mais candidíase. Por quê? Porque a mucosa da vagina ela vai ficar fina. E aí, o que é que acontece? Essa mucosa fina vai facilitar a infecção pelo fungo, porque vai ter menos glicogênio, digamos assim, né? Menos comidinha para alimentar e para tornar aquele ambiente mais lubrificado. Os lactobacilos, por sua vez, vão diminuir naquele aspecto, né, da mucosa. A mucosa intestinal, ela também pode estar inflamada, porque geralmente são pacientes com outras comorbidades, e isso facilita a proliferação, por exemplo, da candidíase. Outros fatores de risco, pacientes que têm níveis de estresse muito elevados, pacientes que têm ansiedade, não admitem e não tratam, pacientes que não praticam atividade física tendem a ter mais. Por quê? Porque vai haver todo esse processo de desregulação e inflamação, liberação de citocinas inflamatórias. Outros fatores de risco, pacientes que usam calcinhas sintéticas. Então, meninas, fiquem atentas, não devem usar calcinhas sintéticas. É totalmente de algodão. É feio, doutora? É. É chato? É. Mas durmam sem calcinha e usem calcinha de algodão quando estiverem na rua. Por quê? Porque influencia, abafa. A vulva da gente, ela precisa ser de ventilação, já é um ambiente úmido por natureza, né? Outra coisa importante, eu acho que vale salientar aqui, que não se deve lavar a vagina. Tem pacientes que chegam dizendo que a quantidade de secreção é tão grande que elas lavam o canal vaginal. E o canal vaginal, ele é autolimpante. O canal vaginal que se fala, só para todo mundo entender. Elas lavam a vagina por dentro. Isso. A parte que deve ser lavada, higienizada e, de preferência, apenas uma vez ao dia com sabonete íntimo, é a parte externa, a parte da vulva, entre os pequenos lábios e grandes lábios, mas dentro da vagina, que é o orifício onde a gente namora, enfim, ali não é para introduzir o dedo, passar sabão. Isso é proibido. Falar uma dúvida que é bem recorrente. Uso de lencinho umedecido. Sim. E outra, sabonetes íntimos. Fala um pouquinho. Perfeito. Os sabonetes íntimos,
a gente precisa ter o cuidado de atentar, principalmente se eles vão ter cheiro e se eles vão ter cor. Por quê? Porque isso influencia. A vulva da gente, ela não, toda vulva, toda pepeca, meninas, ela tem seu odor natural. Então, assim, não queiram tirar, né, a característica habitual da vulva, do odor. O odor habitual, estou falando. E aí, o que é que acontece? Os sabonetes íntimos, a gente deve priorizar mais aquele que tem um pH de neutro para ácido. Por quê? Porque no pH alcalino vão se manifestar bactérias, por exemplo, a Gardnerella vai favorecer, então pode haver essa alteração do pH. Mas aí a gente tem vários. Quer que eu cite nomes? Pode ser? Pode, né? Dermacide, Vicev, aqueles que são ozonizados. Tem uma linha muito boa do óleo de avocado. Então é melhor usar o sabonete íntimo do que o sabonete comum. Não pode usar sabonete de pedra com cheiro e com cor. Não pode. Não deve. Até porque, além ter essa mudança de pH, pode interferir numa dermatite local, né? E essas substâncias químicas. E resseca. Então, assim, a vulva da gente, ela precisa ser hidratada. Do mesmo jeito que a gente hidrata as mãos, hidrata a pele, lá é pele. A gente precisa hidratar para manter a microbiota local favorável e vencer esses soldadinhos do mal que querem combater e fazer toda essa alteração. O lencinho umedecido, eu costumo dizer assim às pacientes, não é bom, porém ele é útil. A gente é sempre bom ter dentro da bolsa. Se você tem candidíase de repetição, não é interessante utilizar. Mas pacientes que não têm, mulheres que não têm problemas, podem andar com um lencinho, vez ou outra, numa condição especial, não está em casa, não tem como se higienizar, vai lá, passa um pouquinho e depois seca. Por quê? Porque a umidade que fica também pode trazer consequências, tanto de ardor, tanto como atrito e como umidade excessiva. Michele, outra coisa que a gente tem dúvida se pode ou não pode entrar como fator de risco. Tipo de depilação, método, se faz ou se não faz, na vigência do tratamento é permitido, Depilação. é proibido e A laser, depilação Perfeito. lâmina, definitiva. O que é que acontece? A candidíase é um processo de vulvovaginite. Então, aquela mucosa e aquela pele, ela vai estar o quê? Inflamada e sensível, ressecada, fissurada. Durante esse processo, a gente orienta que a paciente ela não faça nada ali que possa causar maior dano. Então, se a gente vai passar uma cera, a cera vai causar queimadura de primeiro grau. Se a gente vai passar uma lâmina, a lâmina pode aumentar a quantidade de fissuras, causar microfissuras e até infeccionar, causar lesões secundárias. E a depilação a laser também, porque ela vai, então, na vigência do processo, no processo agudo, a gente não é recomendado fazer nenhum tipo de depilação. Ah, doutora, como é que eu vou ficar? Você pode aparar os pelinhos se eles estiverem realmente muito grandes e estiver desconfortável para você. Agora tem que buscar seu médico, seu ginecologista e procurar fazer o tratamento o mais rápido possível. Isso mesmo, perfeito. E hoje, né, a gente tem métodos para conseguir identificar essa desbiose. Com certeza. Antigamente, isso era uma coisa que não era tão falada, a gente tinha, assim, poucas informações, poucos estudos, então acabava realmente todo mundo fazendo o tratamento apenas local ali. Mas com o tempo, a gente passou a entender todo esse contexto da paciente e a importância de você identificar a correlação, né? Porque uma coisa é a gente saber da teoria, a gente saber que os estudos mostram essa correlação, e outra coisa é a gente conseguir identificar essa desbiose numa paciente que tem candidíase de repetição. Perfeito. E hoje a gente dispõe de métodos diagnósticos para isso, né? Os testes respiratórios que são importantes na prática clínica, tanto para o diagnóstico do supercrescimento bacteriano das pessoas que têm uma microbiota produtora de hidrogênio, como das pessoas que são produtoras de metano, que aí se encaixaria mais no perfil das mulheres constipadas, que é mais frequente a constipação entre as mulheres, principalmente nessa faixa etária que você falou. Então, a importância dos profissionais conversarem, né, de ter essa relação, porque se você tem uma paciente que tem esse perfil e você tem um profissional que você possa encaminhar, que você possa saber que a paciente está sendo bem vista desse outro lado, que ela vai ter a disponibilidade de métodos diagnósticos para conseguir identificar essa desbiose,
a gente consegue ter um cuidado muito mais assertivo e completo dessa paciente. E eu acredito que isso também é muito importante, não só para o público em geral, mas também para os colegas, os profissionais, né, que vão Isso. estar aqui assistindo o InovaCast, porque muitas vezes a gente, por falta de conhecimento ou por falta de não ter acesso à literatura mais recente, acaba não fazendo de forma adequada como deveria ser feito, né? Isso mesmo. E aí o que é que acontece? Por exemplo, já tive muitas pacientes que chegaram dizendo que tratavam candidíase há mais de 5 anos, e aí quando eu questionava sobre os sintomas ou sobre ter feito cultura ou não, na verdade o que elas mais sentiam era o quê? Ardência e coceira. E não tinham diagnóstico microscópico nem de cultura. Microbiológico. Isso, microbiológico. E nem de cultura. Quando eu vou examinar, a paciente não tem candidíase. A paciente tem o quê? Tem líquen, que é uma das doenças que também causam prurido vulvar. Tem NIV, que é uma doença causada por HPV, que geralmente pode causar ardência e coceira. Então, assim, é muito importante ficarmos atentos e orientar de fato a população que nem tudo que coça é candidíase. Isso. E lembrar que a disbiose, a importância, né, do diagnóstico com um profissional qualificado, como Michele falou, porque a disbiose, ela também não é uma coisa única, né? Existem 3 tipos de disbiose que são relacionadas, né, com o processo intestinal, que elas podem se relacionar com não só cândida, mas com outras doenças. Quando tem a SIBO, que é a mais conhecida, a mais prevalente, inclusive, cerca de 10% da população mundial vai ter supercrescimento bacteriano. E antes, na literatura antiga, só se achava que quem tinha supercrescimento é quem tinha tido alguma manipulação do trato digestivo, seja por processo cirúrgico ou por aderências de repetição por outras doenças. Então, essa população era que era candidata a ter supercrescimento bacteriano. Hoje em dia, a gente, com métodos diagnósticos mais avançados, a gente percebeu que não é bem assim. Então, existem muitos outros fatores de risco, como a diabetes, diabetes não necessariamente insulina dependente, mas resistência à insulina e diabetes, o estilo de vida, né, como a gente já citou aqui várias vezes, e já existem 3 tipos de disbiose, que é o SIBO, existe o supercrescimento fúngico, que está bem associado à candidíase, porque também é a cândida que vai prevalecer no supercrescimento fúngico. E existe o metanogênico, que é por um tipo de micro-organismo que não vai, não é uma bactéria, é uma arqueia, né? São arqueias, são outro tipo de microbiota, mas que também vai gerar sinais e sintomas e que é o que está mais associado à constipação. E, dependendo do tipo que você suspeitar, vão ter métodos diagnósticos distintos. Uma paciente que você está suspeitando de SIBO, que tem mais diarreia, ela vai fazer, além da história clínica, né, de perfil nutricional, de alimentar, que a gente pesquisa no consultório, ela precisa fazer um teste respiratório de hidrogênio. Para o paciente que a gente suspeita mais de supercrescimento metanogênico, de proliferação que a gente chama IMO, dessas arqueias, a gente vai fazer um outro tipo de teste respiratório, que é o metanogênico, porque um não consegue diagnosticar o outro. Então, a importância de você ser direcionado para profissionais que entendam do processo e consigam ter essa visão mais ampla. Porque senão você vai ficar lá repetindo, não, faça isso, de forma empírica, e o paciente ele chega, né, cansado já de ter passado por milhares de pessoas. E né? vale salientar que, por exemplo, no caso da SIBO, a paciente ela vai precisar muitas vezes de tratamento com antibiótico, não é verdade? Isso. E aí o que é que acontece? Aumenta Aumenta, né? Tende a aumentar a recidiva de cândida. Mas se a gente hoje, se não, né? Hoje a gente já sabe que está diretamente associado o processo de disbiose ao processo de disbiose vaginal, consequentemente, repetição de cândida. Se a gente não tratar de disbiose intestinal com o antibiótico que precisa, o que é que vai acontecer? Vai continuar dentro daquele mesmo processo. ciclo. Por quê? Porque a base é aquilo ali. Então, Exatamente. é muito importante, isso é um alerta, é uma ficha que cai realmente, porque muitas vezes a gente, enquanto ginecologista, vai passar, por exemplo, um metronidazol da vida, quando a gente pensa numa infecção mista.
Mas Uhum. não vai passar quando já está pensando na disbiose ou quando deixou de dar realmente o diagnóstico, até porque não se tinha muito, né, essa Esse facilidade método, né? nesse método, né, Uhum. que é recente, é novo, enfim. Isso. E não tinha laboratórios, e hoje a gente já, né, dispõe. Então, E os assim, estudos estão mostrando que, porque assim, depois que a gente descobriu a importância da microbiota para a nossa saúde geral, tudo mudou. cada dia surgem novos estudos e a gente vai conseguindo se especializar mais, se aprofundar mais, tanto nos diagnósticos como nos tratamentos desses desequilíbrios da microbiota, né? Então, no início a gente não. Até hoje a gente ainda tem muita coisa para descobrir, a gente tem muito o que ainda investigar e como utilizar as informações dos métodos de forma mais assertiva. Mas a gente já sabe que existem padrões de supercrescimento, por exemplo, além dos 3 tipos que a Araceli falou, a gente já consegue, em algumas situações, alguns estudos ainda iniciais mostram que você tem como identificar quando um supercrescimento é mais proximal, quando ele é mais distal, e o perfil de bactérias desses locais de supercrescimento é diferente. Então, consequentemente, o tratamento antimicrobiano também Também vai ser pode ser vai ser diferente para ter um sucesso terapêutico adequado mais evidente, e né? eficaz. Então, consequentemente, a gente vai conseguindo dar uma melhor assistência a essas pacientes à medida que a gente vai conseguindo entender melhor como está esse desequilíbrio dessa microbiota e vamos aguardar novos estudos, que a tendência do futuro é realmente que a gente consiga ser cada vez mais específico, tanto no uso de probióticos, como no uso de antibióticos para as pessoas que têm a necessidade, como também nos outros tratamentos que envolvem aquela patologia em relação à dieta, ao tratamento, por exemplo, da cândida. Será que existe um antifúngico que pode ser melhor do que outro em determinada situação? Tem muitas coisas ainda que a gente pode. Lançar a mão, né? Isso. Então, realmente é importante que a gente tenha a visão de pelo menos 2 especialistas, né, nesse caso, e às vezes precisamos de outros profissionais também, como nutricionista, que é super importante. Psicólogo, psiquiatra. Psicólogo, exatamente. É multidisciplinar. A nutricionista é bem relevante o papel nesse tratamento, porque elas conseguem fazer tanto alinhar, né, a dieta, né, dizendo especificamente quais são os alimentos que vão, sei lá, vão ajudar ou vão diminuir na proliferação das bactérias boas ou ruins, como também ajuste de sintoma. A gente sabe que hoje, para paciente que tem muito sintoma de distensão, de desmotilidade, a gente lança a mão da dieta low FODMAP, que assim, se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias coisas. Ah, então vou seguir essa dieta. Só que não é bem assim. Existem os grupos alimentares e a gente precisa identificar qual grupo o paciente ele é mais sensível para poder não piorar ainda mais a qualidade de vida. Porque se você pegar uma dieta na internet, vai estar lá e você tem os 5 grupos que você tem que excluir, pronto, você não vai comer mais nada. Porque nem come coisa que é não saudável, porque não deve comer, que vai proliferar, a gente já falou sobre isso, mas também está incluso nesses grupos coisas que são consideradas saudáveis, mas que nesse contexto específico, nesse tempo específico, elas não devem ser consumidas. Por quê? Porque elas vão piorar alguns sintomas. E, por exemplo, couve, brócolis, alho, cebola, maçã, feijão. Então, Grão de bico. são coisas que, assim, eu não posso comer isso, não. Se você for pegar, você vai restringir sua vida e você vai ter uma piora de qualidade de vida, assim, extrema. Mas se você faz uma orientação nutricional, ela vai conseguir identificar, dentro da sua rotina alimentar, quais são os grupos que você é mais sensível ou não, e a partir daí fazer uma restrição direcionada e pelo tempo específico, e não para o resto da vida. E acaba que você cria um outro problema para o paciente. Se ele faz uma dieta dessa forma, né? Não orientada. Além disso, existem, a gente sabe que não é tratamento, mas no processo que a gente faz, de modulação intestinal, multidisciplinar que elas fazem, existem substâncias que são antifúngicos naturais que podem ser coadjuvantes no processo. Não que elas vão substituir o tratamento, porque precisa daquela linha de tratamento específica que tem evidência científica, mas que podem ser uma ajuda
adicional, né? Então, a gente consegue fazer, junto com elas, esse processo e fica bem bacana o tratamento, a resposta do paciente, o sucesso terapêutico, ele é bem mais evidente, mais rápido E isso e com qualidade de vida. passa não só pelo tratamento da crise, mas também a prevenção das recorrências, né? Então, o paciente ele precisa entender que ele vai tratar ali naquele momento aquela crise, que envolve todos esses fatores, mas se ele não continuar tendo Cuidado. comportamento, se ele não mudar o estilo de vida dele, se ele não aderir novos hábitos, Ele vai ter uma ele vai continuar e vai ficar suscetibilidade sempre maior. tratando e tratando. Então, eu acho que deu para entender, né? Conseguimos É. passar bem para o público essa questão aí da candidíase de repetição e a sua relação com o desequilíbrio da microbiota. Michelle, eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais sobre os pilares do tratamento. Como você aborda essas pacientes? E eu sei que você faz também a laser terapia. Fala pra gente um pouquinho como é esse processo. Pronto, perfeito. Assim que a paciente chega, eu costumo dizer assim: vamos passar 1h30 conversando sobre a sua vida, porque a gente precisa entender quais são os gatilhos, o que é que está fazendo na rotina da paciente, no dia a dia dela, impactar de forma negativa para que a candidíase ela se prolifere. Existem todos esses fatores de risco, como a gente mencionou. Então, a gente vai lá conversar. Depois disso, olhemos a cultura, dou toda a orientação, encaminho para a nutricionista e, baseado naquela anamnese, naquela escuta ativa, no acompanhamento, a gente traça um plano terapêutico para ela. Então, assim, eu preciso desinflamar o intestino, não é verdade? Ela é uma paciente, todas elas. Eu nunca tive nenhuma paciente, até hoje, pode ser que apareça alguém, que não manifestasse sintoma gastrointestinal. Então, era paciente que tinha ou diarreia, ou constipação, ou que, enfim, tinha As duas coisas, né? Que a síndrome do intestino irritável está bem exatamente. associada também. E aí, o que é que eu faço? Eu oriento a paciente a usar glutamina Isso. por um período de pelo menos 30 dias. Com 15 dias, eu já oriento iniciar os probióticos. Aí passo todos eles baseados na flora intestinal e na flora vaginal. Eu mando manipular. E oriento, traço o plano de adjuvância com o LED e com o laser, ou radiofrequência. Porém, eu digo às pacientes, para que a gente entre nesse processo, é muito importante que você tenha o compromisso consigo mesmo. Aqui o compromisso não é comigo, é com você, é com a dor que você vem trazendo ao longo da sua vida. Seja 1 ano, seja 3 anos, 4 anos. Então, eu já peço para ela ir procurar um nutricionista, oriento tirar tudo que for de açúcar e restringir o leite. Porque realmente eu não consigo ter um sucesso eficaz, um bom tratamento, um sucesso terapêutico, se ela não tiver essa mudança de estilo de vida alimentar primordialmente. Geralmente elas já chegam fazendo atividade física, graças a Deus. Mas chegam com um componente emocional muito intenso. E então a gente começa com o LED. Se ela opta por ter esse tratamento adjuvante, eu explico o que é o LED, e o LED é o quê? É o diodo. É uma luz azul e uma luz vermelha. De forma simples, a luz azul, que é o LED azul, ele vai atuar na mitocôndria do fungo e vai causar uma explosão celular. Então, o fungo ele morre. Ele é bactericida, fungicida e mata aquela célula que está promovendo o problema. E o LED vermelho, ele vai desinflamar, ou seja, aquela mucosa que está toda vermelha, hiperemiada, fissurada, ela vai o quê? Passar por um processo de alívio da dor, de desinflamar. E isso é feito por sessões, então pode variar de 6 a 10 sessões semanais. Quando a gente passa por essa fase do tratamento, a gente começa o laser ou a radiofrequência, no intuito de quê? De regenerar esse tecido, porque a gente matou, desinflamou e agora precisa regenerar, porque a microbiota ela foi alterada. E antes, eu confesso que antes eu já trabalho nessa área há 4 anos. Antes eu fazia apenas vaginal. E eu comecei a perceber que o sucesso ele era maior quando eu fazia vaginal e vulvar.
Ou seja, é todo um processo que, associado à mudança de estilo de vida, associado aos antifúngicos, porque a gente precisa usar, e por ser candidíase de repetição, a gente tem que fazer o acompanhamento realmente por 6 meses. Então, é aquela paciente que chega hoje, começa o tratamento, ela sabe que vai ficar comigo por 6 meses no mínimo. E vai ter sempre aquela sinalização. Doutora Michele, olha, hoje eu estou sentindo isso, isso e isso. Vem aqui para eu lhe examinar. Eu não posso medicar por telefone ou sem saber o que é. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode ter uma secreção vaginal aumentada pelo processo de regeneração tecidual, como, por exemplo, hoje eu recebi essa mensagem. Estou achando que estou de novo. Não, mas ela fez uma radiofrequência essa semana, então vai aumentar a lubrificação, vai aumentar o processo de regeneração e ela vai descamar. É natural. Então, assim, a gente sempre orienta dessa forma. E agora, mais do que nunca, sabendo e tendo esse conhecimento, vou começar a encaminhar cada vez mais para vocês, minhas colegas. Por quê? Porque a gente, é como eu disse aqui naquela hora, é uma ficha que caiu. Muitas vezes a gente pode até estar demorando a passar para outra fase do protocolo, por quê? Porque a paciente tem um ACIBO, por exemplo, e não estava usando o antibiótico. Então, assim, durante esse processo aqui, caiu uma ficha para mim também e espero que para vários colegas, né? De já intervir dessa forma para fazer o teste com o São testes respiratórios. Teste- A gente tem 2 tipos. O Sim. teste respiratório de hidrogênio, Sim, que detecta um tipo de flora, de microbiota, né? E tem o teste respiratório de metano, que também detecta outro tipo de flora. A indicação de um ou outro vai depender da história clínica da paciente, né? Quando a gente detecta sinais que pode haver prevalência mais de um do que de outro. E aí perfeito. faz direcionado. Então a gente já vai começar a ter mais essas pacientes em comum para estabelecer e talvez até otimizar de forma mais prática esses tratamentos, né? E você falou uma coisa interessante. Os protocolos, eles são adaptados. Eu já adaptei vários desde a época que eu comecei. A gente vai, desculpa, evoluindo, né? Evoluindo, isso. Vendo, observando o que é mais eficaz na nossa prática, aliando isso aos estudos, Os às estudos, novas evidências, evidências que vão saindo, e a gente vai conseguindo atender o paciente cada vez melhor. de uma forma mais assertiva. Isso. Você falou uma coisa interessante, que é a questão de você acompanhar essa paciente. Isso. Porque muitas pacientes, pacientes de forma geral, né? Não só essas pacientes de candidíase em repetição, mas pacientes que têm patologias que envolvem tantos fatores, muitas vezes eles vão para uma consulta médica e eles têm ali aquela primeira abordagem, o médico vai fazer a proposição do tratamento, o paciente vai fazer o tratamento, mas Ela fica solta. aquele tratamento, ele tem que se encaixar na realidade da pessoa e muitas vezes ela até entendeu, ela tem condições de fazer, do ponto de vista financeiro, por exemplo, mas por diversos fatores da vida dela, ela acaba abandonando aquele tratamento porque ela não tem um acompanhamento, um segmento, um profissional que esteja ali de perto dando um suporte, onde ela consiga tirar suas dúvidas, consiga fazer pequenos ajustes ali no dia a dia para que o tratamento não seja perdido, né, que ela não tenha um abandono daquele tratamento. Então, a importância Eu de costumo você. dizer abandono de si mesma. Porque, assim, são patologias altamente desafiadoras. Quem passa por isso sabe. Tratar candidíase de repetição não é simples e não é fácil. Eu costumo dizer que é um desafio para elas e um desafio para a gente, principalmente quando a gente identifica uma cândida que não é a comum, que é a Candida albicans. Eu já tive pacientes de pegar da cultura, vir cândida glabrata, para, Para paracasei, tem outra lá, piripisópolis, é um nome diferente. E assim, o desafio é muito maior. Então, Isso a também gente tem reflete. então a gente tem que ficar de olho. É aquela paciente que chega e, doutora, eu tô sentindo, vem aqui. E aí a gente já tem que atuar naquela hora ali, porque se não atuar, aí vai mudando. Aí você pode estar no LED e de repente começar a usar outro produto e de repente, entende? Então, assim, é muito. a necessidade desse acompanhamento próximo, né? De você estar ali segurando na mão do E isso eu paciente aprendi ao longo do tempo. para poder intervir de forma precoce, para que ele tenha um sucesso terapêutico Isso. maior. E outra coisa, isso reflete também
tanto essas outras espécies de cândida que não são tão comuns aparecerem cada vez mais, como também a resistência da cândida albicans aos antifúngicos comuns. Isso reflete o uso indiscriminado de antifúngicos, de tratamentos repetitivos, às vezes sem uma orientação adequada. Você tocou aí num ponto fundamental, são aquelas pacientes que chegam no consultório e dizem assim, doutor, olha, eu não aguento mais, eu já sei o que é que eu faço. Ela nem vai para o médico, Ela já não compra na vai, farmácia. ela vai na farmácia, compra o fluconazol, compra o itraconazol, compra o ginecocanestem. Recentemente, uma paciente até me disse que tem agora uma nova formulação do ginecocanestem, eu nem sabia. Então, assim, existem coisas que a gente não pode realmente ser omisso na nossa saúde. E essa é uma delas. Ontem eu atendi uma paciente obesa, só para vocês terem uma ideia, meninas e meninas aqui, obesa, hipertensa, diabética, comendo açúcar, leite, tudo que pode e o que não pode. Fiz a primeira abordagem de conscientização, que a gente precisa conscientizar. Na verdade, quem é obeso não é obeso porque quer. Isso. Eu já fui obesa mórbida e sou a prova viva É disso. uma doença, né? É uma A gente doença. sabe Então, que a gente tem que estar realmente ali alinhado. E eu disse, olha, tem que parar. Porque isso aqui que você está vendo no seu corpo não era só na vulva. Era na vulva, era na vagina, era nas dobras, então tinha abaixo da barriga, tinha na axila uma placa de cândida, uma hiperemia acentuada. Então, assim, são coisas que a gente precisa intervir e não ter vergonha. É a paciente que chega assim, eu não sei mais o que é que eu faço, doutora. Você imagina Olha o aqui como é que casamento eu dessa estou. pessoa, Não a vida profissional. existe. Ela vive dentro de casa com o braço levantado, já está com bursite, porque fica com o braço levantado, porque não consegue dobrar. Então, assim, é preciso a gente ter esse olhar multissistêmico, porque é uma doença multifatorial. Nesse caso aí, ela está com a desbiose sistêmica, não é só intestinal e vaginal. Né? Ela liberou aí muitos fatores que disseminaram o fungo, é uma síndrome fúngica, como a gente costuma dizer. Eu já tive casos de ter que pedir para paciente, de verdade, fazer uma limpeza geral na casa. Tirar tudo, limpar sofá, descolonizar. Então, assim, se a gente não lê, se a gente não vê, não ficar atento às evidências, às coisas que podem estar por trás de tudo isso, a gente vai continuar o quê? É o que eu digo. Pô, o que é que me levou hoje para a ginecologia regenerativa e o que me fez hoje autoridade em candidíase de repetição? A dor que eu tinha de chegar paciente no consultório e dizer assim, e eu olhar para a paciente e dizer, meu Deus, ela voltou de novo. Era desse jeito, meninas, que eu olhava para vocês. Por quê? Porque eu estava vendo uma fragilidade em mim, eu não tinha mais o que fazer para tratar. E outra coisa extremamente importante, não se consegue isso sem um tempo de escuta adequado. Com certeza. Não tem como em 10, 15 minutos você conseguir identificar todos esses fatores, fazer toda a triagem do que precisa ser de se intervir. E você precisa traçar um plano de ação para o paciente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não, é inadmissível que a gente não atente para isso. Porque são seres humanos como nós, que estão sofrendo, que estão doentes, que... Eu tenho uma paciente que doutora, eu vou ter que procurar o psiquiatra, vai. Eu posso até iniciar seu tratamento, mas você vai ter que procurar o psiquiatra. Minha gente, procurar psiquiatra hoje, na sociedade que a gente vive, com os problemas que a gente vive, a ansiedade é o menor problema que você pode ter, mas ele é tratável. Exatamente. E ele pode repercutir em doenças sistêmicas, outras, como candidíase, por exemplo, como a SIBO, como desbiose intestinal. Então, assim, vamos ficar atentos para que o boom não aconteça na sua vida, porque doença inflamatória é só o que a gente tem hoje em dia. Exatamente. E você falou uma coisa extremamente importante e que na área da gente é bem prevalente, né, que é a interferência dos fatores emocionais nos sintomas gerais do corpo e principalmente nos sintomas do tubo digestivo. Por quê? Porque existe uma correlação íntima, né, de o que a gente chama hoje de eixo cérebro-intestino, que na verdade não é só intestino, né? É tubo digestivo como um todo. A gente sabe que o tubo digestivo, pela quantidade de neurônios e substâncias neuroativas produzidas ali, ele é conhecido como o segundo cérebro. Então, existe interferência bioquímica de neurotransmissor dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, tipos de pensamento. Pensamentos, emoções. As emoções que eles desencadeiam com tudo que vai ser refletido no nosso corpo.
taquicardia, distúrbios motores do tubo digestivo, acelerando ou reduzindo isso, aí vem diarreia, vem constipação, vem hipersensibilidade, né, do local. Então, você vai ter aí dor, o que se chama hoje, né, hoje não, há muito tempo, de gastrite nervosa, porque acha-se que a gastrite é só um processo inflamatório, só que muitas vezes pessoas que têm sintomas dispépticos digestivos, eles estão relacionados à liberação desses neurotransmissores, à hipersensibilidade visceral e com isso um limiar mais baixo para que o paciente sinta diversos sintomas que limitam sua qualidade de vida e que ele não consegue controlar porque o foco ele não está sendo tratado, que é justamente a parte emocional. Então, não pode ter preconceito para ir para psicólogo, não pode ter preconceito para ir para psiquiatra, porque isso são linhas de tratamento que a gente sabe que cada vez mais hoje tem efeito muito benéfico no nosso corpo. Exato. E outra coisa, o médico, né? A relação médico-paciente, a gente tem que desenvolver habilidades. Se a gente vai lidar não só com o sintoma, a gente vai lidar com o contexto de vida da pessoa, eu tenho que ter habilidades para abordar aquela pessoa nesses contextos. Exatamente. Aquela consulta muito tradicional, né? Que a gente vai perguntar, você está estressado? Como é que está a sua vida? Tem uma certa eficácia, mas a gente precisa ser um pouco mais assertivo. Nem todo paciente vai se abrir logo de cara. Isso. Às vezes ele tem uma certa resistência, às vezes você tem que ter ferramentas para abordar aquela pessoa e saber chegar na causa do problema. Às vezes a causa do problema é uma separação, por exemplo, né? E essa separação já tem uma origem em outros problemas que a pessoa já traz. Então, se você não é que você vai tratar a vida social da pessoa, existem outros profissionais para isso. Mas você tem que saber abordar, você tem que saber entender aquele contexto. Outro dia, eu atendi uma pessoa no consultório e eu vi que ela não era daqui de Natal. Ela tinha um sotaque diferente. E aí, foi a primeira vez, eu não conhecia nada sobre ela. E perguntei de onde ela era. Ah, tô vendo que você não é de Natal. Onde você nasceu? E ela ficou meio assim, aí ela tinha um sotaque do Brasil, mas não do Nordeste. Aí ela disse, eu nasci na Itália. Interessante, e como foi a sua vinda para cá? Ela olhou para mim e disse, mas isso é importante para o meu tratamento, para os meus sintomas? Eu notei que ela não estava à vontade de falar sobre isso. Então, eu disse para ela, é importante conhecer a sua vida, porque eu preciso saber o contexto em que você se encontra, como foi a sua trajetória, mas se você não se sentir à vontade para falar, não tem problema. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, quando você estiver disponível. E assim eu conduzi a conversa já para outro lado, entendeu? Então, apenas um exemplo de que, no final dessa consulta, aquela paciente saiu. Ela saiu satisfeita, porque ela viu que eu respeitei aquele limite, né? E ela entendeu que eu estava ali disponível para ajudá-la, mesmo que naquele momento ela não estivesse disposta a falar sobre aquele assunto. Mas aquilo pode interferir, sim, no contexto dos sintomas que ela vinha me trazendo. Então, a gente não pode ser invasivo, a gente não pode ultrapassar limites, mas a gente precisa ter ferramentas para conduzir essa conversa. E isso tudo é aprendido, né? Existem as ferramentas naturais, tem pessoas que têm mais facilidade de abordar o paciente, isso. Mas existem as ferramentas aprendidas. E a gente pode, sim, se capacitar, fazer cursos, desenvolver habilidades que nós não aprendemos naturalmente nos cursos de medicina tradicionais, né, que ainda precisamos aprofundar um pouco mais e buscar sempre ferramentas para isso. E isso faz parte do plano terapêutico, né? Exatamente. Perfeito. Amei, meninas. Nós também, foi muito Nós bacana. amamos a sua participação aqui no InovaCast. Espero que novos episódios, né, surjam com novos temas, novas abordagens para outros temas voltados para integração do aparelho digestivo com o aparelho ginecológico. A gente sabe que tem muita disbiose, interfere aí muita coisa da área feminina, né? Endometriose, As coisas, né? uma coisinha, mas a dificuldade de engravidar, né? Tá muito, muito relacionado. E nós gostaríamos de agradecer essa participação, a sua disponibilidade de vir aqui tirar dúvidas da população, dúvidas, né, que são bem recorrentes, que a gente vê no consultório no dia a dia e que não somos especialistas para tirar, né? Nada mais gratificante de ter aqui um especialista na área, mestre, voltando. Nada mais gratificante de ter aqui um especialista na área, referência no Rio Grande do Norte, nesse tema e que teve tanta coisa para contribuir.
E bom, eu fico muito feliz, para mim foi uma honra estar aqui com vocês, dividir esse momento, né, essa oportunidade de trazer informações, de adquirir conhecimento e de levar conhecimento também para a população, porque eu tenho certeza que daqui, de hoje em diante, quem estiver ouvindo esse podcast, quem estiver escutando todas as informações que a gente conversou aqui, vai sair certamente mais feliz, mais motivado e com a consciência, que eu acho que assim faltou algo muito importante da gente falar. Então, Sobre a conexão que a gente tem que ter com o espiritual, com o divino. faltou. Faltou. E esse é o principal. É uma coisa que assim, eu enfatizo muito com as pacientes. Faça seu devocional, estabeleça um elo, uma ligação com o espiritual, uma rotina diária, exatamente. Por quê? Porque Deus ele nos fortalece em tudo na nossa vida. E nesses momentos de dor, principalmente, você vai ter que ter aquela fé de que a esperança e o tratamento eficaz e a conduta adequada vão tirar você desse processo doloroso. Tenha ele começado há 2, 3 anos, tenha ele sido motivado por uma separação, seja motivado por um problema gastrointestinal, enfim. Mas a gente precisa conectar com Deus e eu acho que essa é a mensagem que não poderia deixar de estar aqui nesse momento, porque ele move tudo, né? Então, E ele disse, né? Ajuda-te, que eu te ajudarei. exatamente. E é sobre isso, sobre gratidão, sobre reclamar menos, sobre fazer mais, executar. Doutora, como é que eu faço isso? Fazendo. Estou com dificuldade? Me diga. Então, assim, sobre pesar ganhos e desafios. Isso, E conseguir sempre. Não tentem, façam. exatamente. Gratidão. E estou aqui à disposição para outras oportunidades. Gostei muito, amei, foi um papo muito legal, bem interessante. Que bom, já temos aí a nossa Conexão. profissional do Referência. exatamente, da saúde feminina, que a gente com certeza também recebe muitas demandas e Perfeito. precisamos de alguém com esse olhar para cuidar das Maravilha. nossas pacientes. Amei, de verdade. Gratidão. Obrigada, que meninas. agradece, Michele. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. E esse foi mais um episódio do InovaCast. Fique ligado e fique atento aos próximos temas.